Olá pessoal, eu sou Felipe Ciconato, chefe confeiteiro, e hoje eu vou ensinar para vocês uma cheesecake de doce de leite crocante utilizando o biscoito maisena Fábrica Fortaleza. Bom, essa receita ela é super simples, a gente vai ter 3 passos. O primeiro deles vai ser a base, que a gente vai fazer com biscoito de maisena Fábrica Fortaleza. Então eu tenho aqui o biscoito, que eu levei ele no liquidificador até triturar e virar uma farofinha. Eu vou misturar aqui dentro de um bowl. Agora numa panela eu vou derreter manteiga, tá? Então pode ser manteiga com sal ou sem sal, da preferência de vocês. E aí eu posso derreter tanto no micro-ondas quanto numa panela. Enquanto ela estiver derretendo, eu vou misturar aqui no nosso biscoito triturado um mix de especiarias. Eu utilizo já um mix pronto, mas você pode fazer o seu com canela, cravo, cardamomo, noz moscada, tudo em pó. Isso traz um sabor bem legal, principalmente como a gente vai fazer com doce de leite, é uma combinação muito legal. Então vou misturar aqui o biscoito com o mix de especiarias e depois eu vou misturar a manteiga derretida. E aqui vai ficar numa textura como se fosse uma textura de areia molhada, é o suficiente para a gente conseguir fazer a base da nossa cheesecake. Agora eu vou misturar aqui no biscoito. E a ideia é só fazer uma massinha como se fosse de uma areia molhada mesmo, com esse biscoito triturado. Bom, agora vocês podem utilizar uma forma de fundo removível ou se não um aro. Eu vou colocar em cima da assadeira que eu já vou levar para o forno. E vou colocar toda essa mistura do meu biscoito com a manteiga. E com uma colher eu vou pressionar para fazer a base da cheesecake. Tem algumas pessoas que gostam de subir essa base para a lateral, mas eu particularmente gosto de fazer somente na parte de baixo. Deixa essa base agora descansando, pode ser em temperatura ambiente mesmo ou na geladeira. Não precisa levar para assar essa parte aqui. Enquanto isso a gente vai fazer o nosso creme de cheesecake. Bom, com a base pronta, agora a gente vai preparar o creme de cheesecake. Para essa cheesecake eu vou fazer ela com doce de leite, para dar um sabor diferenciado, mas se vocês não quiserem, pode substituir a mesma quantidade do doce de leite por mais creme de leite, tá? Então, num bowl ou também no liquidificador, a gente vai misturar cream cheese, né? Então aquele queijo cremoso, que é bem tradicional do cheesecake mesmo. E aí eu já vou colocar logo o açúcar e vou misturar o açúcar com o cream cheese primeiro, isso facilita bastante na hora de misturar, para depois a gente começar a colocar o restante. Aí então a gente vai agora colocar o creme de leite. E doce de leite, da preferência de vocês, tá? Lembrando que se não quiser fazer sabor doce de leite, é só substituir essa mesma quantidade do doce de leite pelo creme de leite que a gente já também tem na receita. Como eu estou fazendo uma cheesecake pequena até, então são poucos ingredientes, mas se for fazer uma receita maior, só multiplicar os ingredientes e aí você pode fazer no liquidificador para facilitar o trabalho. E agora por último eu vou acrescentar o ovo e também um mix de especiarias. Nesse processo aqui, então a gente não precisa bater demais, a ideia somente é misturar todos os ingredientes. Se a gente bater ela demais, pode ser que crie uma aeração e ela fique cheia de bolhas no centro, tá? Então como a gente quer uma cheesecake bem cremosa, é só misturar todos os ingredientes. Creme pronto, agora eu volto com a minha base que ficou descansando, que já estava lá modelada. E a gente vai despejar todo esse creme aqui para dentro do meu aro, em cima da base que a gente tinha preparado. Só ajeito aqui para ficar certinho. E agora a gente vai levar para o forno pré-aquecido. O ideal é sempre uma temperatura bem baixa. Se o seu forno for a gás, o ideal é colocar na temperatura mínima e até deixar a porta entreaberta ou com um banho-maria, para ela ficar em torno de 150 a 160 graus. Se for forno elétrico, pode deixar a 150 graus por mais ou menos uns 45 minutos. O ideal é que ela asse numa temperatura bem baixa para ela se manter cremosa no centro. Quando ela for sair do forno, ela ainda vai estar com um centro levemente mole, mas depois que ela esfriar, ela termina de firmar e fica com a textura bem cremosa. Vou levar ela para o forno.
Quando sair do forno, eu vou deixar ela esfriar naturalmente e levo para a geladeira por umas 2 a 3 horas para depois desenformar e conseguir servir. Normalmente a cheesecake ela é servida com geleia de frutas, mas essa daqui também, para ficar um pouco diferente e também para usar mais ainda o biscoito de maisena, a gente vai fazer uma cobertura com doce de leite. Então eu vou misturar aqui num bowl doce de leite. Dependendo da consistência do seu doce de leite, você pode acrescentar um pouquinho de creme de leite se quiser, se ele for muito consistente. Esse daqui, como eu uso, é um pouco mais cremoso, eu não vou colocar. Vou misturar biscoito de maisena Fábrica Fortaleza triturado e levei ele para o forno por mais ou menos uns 5 a 10 minutinhos, a 150, 160 graus, só para ele ficar levemente dourado e caramelizado, tá? Vou misturar aqui aos poucos, até formar uma cobertura crocante. E aí agora eu vou reservar essa cobertura aqui para a gente levar e finalizar a nossa cheesecake. Bom, depois de assada e de 2 a 3 horas na geladeira mais ou menos, ela já está prontinha aqui a cheesecake e agora a gente vai finalizar com a nossa cobertura de doce de leite crocante. Então só colocar aqui na parte de cima. E aí lembrando que essa é uma ideia de finalização, mas vocês também podem finalizar com geleia, se quiser alguma coisa mais cítrica, mais frutada. Essa daqui realmente é uma opção para quem quer algo um pouco até mais doce, né? Mas que traz um sabor um pouco diferente e é bem gostoso. E aí para fechar, eu vou finalizar com mais um pouquinho de mix de especiarias e flor de sal. Então aqui eu tenho uma mistura do mix de especiarias com a flor de sal, que aí traz um equilíbrio bem legal aí para o doce de leite e para o biscoito crocante. Bom pessoal, essa foi a receita de cheesecake de doce de leite crocante com biscoito maisena Fábrica Fortaleza. Espero que vocês tenham gostado da receita, é uma ótima opção aí para época de férias. É uma receita bem gostosa, mas que também traz muito esse sabor de infância do doce de leite e do biscoito. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo convite e até a próxima receita.